Você já se sentiu sobrecarregado pelo mundo moderno acelerado? Já buscou tranquilidade em meio ao caos ou clareza diante da incerteza? E se eu te contasse que há um jeito, um estilo de vida que pode te oferecer as ferramentas para lidar com os desafios da vida com calma e força? Esse caminho é o estoicismo, uma filosofia antiga tão relevante hoje quanto foi há 2000 anos. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia eterna que começou na Grécia Antiga, mas sua sabedoria continua impactante no mundo atual. Ele nos ensina como levar uma vida com propósito, como gerenciar nossas emoções e como enfrentar a adversidade com força e serenidade. O conselho é se concentrar no que podemos controlar e aceitar o que está fora disso. Porém, esse é um dos pilares, existem outros pontos importantes. Sêneca, um famoso filósofo estoico de Roma nascido em 4 a.C., é um dos maiores representantes dessa corrente de pensamento. Seus textos filosóficos ainda são valiosos, trazendo conselhos e ideias úteis para os desafios de hoje. O fogo refina o ouro, a adversidade segundo Sêneca. Sêneca, como muitos estoicos, via a adversidade de maneira transformadora. Ele a via não como um obstáculo, mas como uma parte necessária da vida que poderia promover o crescimento pessoal e a resiliência. Em uma de suas cartas, ele escreveu: "O fogo é o teste do ouro, a adversidade dos homens fortes." Essa comparação representa de forma admirável a maneira como Sêneca encarava os desafios. Há cerca de 27 anos, ouvi uma frase que mudou minha vida e influenciou minha maneira de viver. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que criam problemas e as que resolvem problemas. Após ouvir essa afirmação, fizeram-me uma pergunta que transformou minha vida para sempre. Qual desses tipos de pessoa você deseja ser? E deixo essa pergunta no ar: que tipo de pessoa você escolhe ser, a que gera problemas ou a que resolve problemas? O fogo refina o ouro. Essa frase não sugere que você deva procurar dificuldades intencionalmente. É um convite para vermos as dificuldades de um jeito diferente. É sobre descobrir a força e a determinação dentro de nós para enfrentar momentos difíceis e sair do outro lado não apenas ilesos, mas mais fortes e mais experientes. Como podemos usar essa sabedoria em nossas vidas hoje? Vamos começar com um exemplo. Pense na pandemia que afetou o mundo todo. Para muitos, foi um período intenso de adversidade. A pandemia trouxe riscos para a saúde, questões de bem-estar mental, problemas financeiros e uma grande sensação de insegurança. Mas também funcionou como um desafio, como um fogo, que possibilitou a pessoas, grupos e até países demonstrar resistência, criatividade e crescimento. Presenciamos pessoas se ajustando para trabalhar a partir de casa, empresas migrando para o mundo digital, comunidades se unindo para se ajudar e sistemas de saúde se adaptando rapidamente para enfrentar o vírus. No âmbito pessoal, as dificuldades podem surgir na forma do desemprego, o fim de um relacionamento ou um susto com a saúde. São situações sem dúvida dolorosas, porém, também trazem chances de evolução. Perder um emprego pode abrir portas para encontrar uma carreira mais gratificante ou até começar o próprio negócio. O término de um namoro pode abrir caminho para você se descobrir e se aprimorar. Um susto na saúde pode servir como um alerta para começar a priorizar seu bem-estar e fazer escolhas de estilo de vida mais saudáveis. Em todas essas circunstâncias, a filosofia estoica não envolve ignorar ou sufocar a tristeza, mas sim reconhecê-la, aceitar a situação como ela é e usá-la como um impulso para mudar e evoluir. Trata-se de perceber que, embora não possamos sempre controlar o que nos acontece, temos controle sobre como respondemos. Eu mesmo passei por isso em 2019, quando precisei fechar um empreendimento que não estava indo bem devido a essa fase sombria no mundo. 2 anos depois, mesmo com a economia global em dificuldades, já tinha iniciado 2 novos negócios que renderam 10 vezes mais do que o anterior. Aprendi que, mesmo em meio às dificuldades, sempre há algo a ser aprendido. Foi bem complicado. Precisei pedir dinheiro emprestado no banco. Com mais de 40 anos e uma família para sustentar, não foi uma situação agradável. Mas aprendi lições que pude compartilhar com amigos, que agora conseguiram sair das dívidas e estão com saldo positivo na conta. Um deles ouviu os conselhos que compartilhei e agora já tem 3 novos negócios em áreas diferentes. Diante de toda aquela situação desconfortável, para não dizer aterrorizante, a pergunta que fiz a mim mesmo foi: qual caminho você deseja seguir, aquele que se fixa nos problemas ou o que busca soluções?
Deixei o negócio nas mãos das duas pessoas que compartilhavam esse sonho e continuei adiante. Às vezes, só precisamos dar o próximo passo, sem nos apegar a nada, apenas acreditando e tendo confiança em nosso potencial. Isso não significa que navegar pelos desafios da vida será fácil, mas os ensinamentos de Sêneca nos oferecem uma perspectiva que nos dá poder. É uma visão que transforma a dificuldade de um obstáculo em um degrau. Um teste que nos refina e nos torna mais fortes. É uma perspectiva que nos incentiva a enfrentar os desafios com coragem, força e confiança. Lembre-se de que as adversidades não são necessariamente obstáculos, mas podem ser poderosos catalisadores para o crescimento pessoal. Catalisador foi apenas uma palavra mais educada que usei. Dá vontade de falar um palavrão agora. Mas, deixei esse costume para trás. Se você já segue o canal, sabe que um dos meus objetivos é preparar a mente das minhas filhas para o sucesso. Esse jeito de falar não faz mais parte da minha vida. O meu antigo eu ficou para trás. Deixei que meu interior se esvaziasse e se enchesse com o que há de bom e sábio no mundo. Estou nesse caminho e fico contente em saber que você também está. Bem-vindo à elite do estoicismo. Assim, quando você se deparar com desafios, lembre-se das palavras de Sêneca: a adversidade é o teste de fogo dos corações fortes. Você tem a força dentro de você para navegar pelas dificuldades da vida, e cada desafio superado é uma oportunidade para se tornar uma versão mais forte e mais sábia de si mesmo. Enquanto digo essas palavras, sinto um nó na garganta quase me impedindo de continuar. Não é fácil lembrar dessa época, ao mesmo tempo que uma alegria enche o meu coração. Isso porque sei que aqueles dias ficaram para trás e agora trago comigo a experiência e o resultado por me olhar no espelho e dizer: sigo em frente, apesar do medo. Se você não entendeu essa frase, tudo bem. Assista o vídeo até o final. No final do vídeo, vou sugerir que você assista ao vídeo sobre superar o medo e se tornar a pessoa que sempre quis ser. E talvez o medo tenha sido seu pior inimigo, até agora. Após assistir ao vídeo e aplicar o que aprender, sua vida mudará completamente. A curtíssima duração da vida, valorizando o tempo. Uma das lições mais profundas de Sêneca gira em torno do conceito de tempo. Em sua carta, ele nos faz lembrar que a vida é passageira, dizendo que não é que temos pouco tempo, mas sim que o desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada uma quantidade generosa para grandes conquistas, se a investirmos sabiamente. Portanto, o que fazemos com nosso tempo é tão ou até mais importante do que a quantidade de tempo que temos. Nossas conquistas são resultado das nossas decisões. Essa ideia nos faz pensar de forma diferente, sugerindo que a vida não é naturalmente curta, mas se torna assim quando a desperdiçamos. No mundo moderno e acelerado, essa lição é especialmente verdadeira. Muitas vezes nos vemos correndo de um compromisso para outro, tão envolvidos em nossas rotinas e planos futuros que não conseguimos apreciar o presente. O presente. Observe essa palavra, presente. Você já refletiu sobre o seu significado? O agora é um presente que nos foi dado para que possamos decidir o que faremos com o tempo que nos foi presenteado. Você já agradeceu hoje por conseguir ver, ouvir, sentir, pensar, falar ou andar? Seja qual for o motivo, encontre algo e seja grato. Com frequência, deixamos nossa alegria para um futuro distante, acreditando que seremos felizes quando alcançarmos uma promoção ou quando estivermos aposentados. Mas Sêneca nos desafia a repensar essa maneira de encarar as coisas. Os estoicos destacaram a importância de viver no presente, dando valor ao agora, em vez de se preocupar constantemente com o passado ou o futuro. Isso não quer dizer que não devemos fazer planos para o futuro ou aprender com o passado, mas sim que devemos nos esforçar para tirar o máximo proveito de cada momento, lembrando que o tempo que passou não pode ser recuperado. Mas como isso se relaciona com nossas vidas hoje e como podemos aplicar a sabedoria de Sêneca à nossa vida? Para isso você precisa conhecer e praticar as 3 fases de uma vida com propósito e feliz. Em primeiro lugar, podemos praticar a atenção plena, que consiste em estar completamente presente no agora. Esteja completamente presente, desfrutando de cada momento sem distrações, quer esteja trabalhando, passando tempo com sua família, amigos ou desfrutando de um momento tranquilo sozinho. Isso não apenas permite que você aprecie cada momento mais profundamente, mas também pode melhorar seu foco, produtividade e bem-estar geral.
Em segundo lugar, liste suas atividades diárias e rotinas, encontrando maneiras de eliminar tarefas desnecessárias ou que não sejam gratificantes que podem estar consumindo seu tempo. Você pode delegar, eliminar ou otimizar essas atividades para liberar mais tempo para o que realmente importa para você. Lembre-se de que cada minuto gasto em algo sem sentido é um minuto retirado de algo significativo, sua vida, seus planos e projetos. Em terceiro lugar, cultive um senso de gratidão pelo tempo que tem. Em vez de lamentar o tempo que passou, aprecie cada dia, cada hora e até mesmo cada respiração. Valorize cada detalhe como se fossem preciosos presentes, porque realmente são. Por fim, tenha certeza de que não está apenas sobrevivendo e esperando pelo futuro. Defina onde quer chegar e trabalhe para conquistar, porém, não se esqueça de encontrar felicidade e satisfação no caminho até seu destino. Afinal, a vida está acontecendo agora, no momento presente. A reflexão de Sêneca sobre a curta duração da vida é um poderoso lembrete para todos nós. É um alerta para parar de desperdiçar tempo, de adiar nossa felicidade para o futuro e começar a viver plenamente no presente. Isso nos lembra que o tempo é limitado e devemos aproveitá-lo ao máximo. No final das contas, não se trata de quanto tempo temos, mas de como escolhemos usá-lo. Como Sêneca nos lembra, não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Vamos nos esforçar para aproveitar cada momento, vivendo plenamente no presente e valorizando o tempo precioso que temos. A beleza da verdadeira amizade, empatia e compreensão. Sêneca também abordou a importância das relações humanas em sua vasta exploração sobre a vida e a filosofia. Ele tinha uma profunda compreensão da necessidade humana por conexão, e seus pensamentos sobre a amizade permanecem ainda atuais. Ele disse: uma das qualidades mais bonitas da verdadeira amizade é entender e ser entendido. Esta observação simples, mas profunda, está repleta de sabedoria sobre a natureza e a importância da amizade verdadeira. Essa declaração enfatiza a empatia como a base de qualquer amizade ou relacionamento verdadeiro. Entender e ser entendido significa compartilhar um profundo senso de empatia mútua, uma disposição para ouvir e compartilhar, perceber o mundo pelos olhos do outro e permitir que eles vejam pelos seus. Como essa antiga sabedoria se mantém em nosso contexto moderno? Primeiramente, precisamos entender que verdadeiras amizades não são formadas apenas passando tempo juntos ou compartilhando interesses comuns. A fonte de um relacionamento significativo está na empatia, em compreender as alegrias, dores, ambições e medos um do outro, e, mais importante, oferecer apoio e compaixão em todos os altos e baixos da vida. Em uma época em que estamos cada vez mais conectados digitalmente, corremos o risco de estar emocionalmente distantes. É essencial nutrir esses relacionamentos de compreensão profunda, atenção verdadeira, apesar de nossas agendas lotadas. Devemos nos esforçar para investir tempo e energia nessas conexões. Isso pode significar ter conversas profundas, estar presente um para o outro nos momentos de necessidade ou simplesmente compartilhar momentos de alegria e risadas juntos. Há uma frase que não tenho certeza de quem disse, mas, de acordo com minhas pesquisas, parece ter sido atribuída a Maya Angelou, que diz o seguinte: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez, ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Eu chamo esse tipo de exercício, que ajuda a construir relacionamentos verdadeiros, de tempo de qualidade. Você já se perguntou por que tantos adultos têm dificuldades em relacionamentos, confiança, mentem ou são inseguros? Muitos desses sentimentos nem são deles. São sentimentos originados na infância, causados pelo tempo de má qualidade que tiveram com seus pais. Esse é um assunto sensível, pois frequentemente causa dor ao ser abordado, mas é importante enfrentá-lo. Sugiro que você procure orientação especializada nessa área. Em segundo lugar, a sabedoria de Sêneca nos convida a refletir sobre nossos relacionamentos atuais. Eles são construídos na base da compreensão e empatia mútua ou são superficiais? Estamos mantendo relacionamentos que nos drenam, ou estamos cercados por pessoas que nos entendem e nos elevam? Lembre-se, é a qualidade das nossas amizades, não a quantidade, que realmente importa. A citação de Sêneca não se trata apenas de ser entendido, mas também de entender os outros. Isso significa que devemos nos esforçar para ser bons ouvintes, tolerantes e entender os outros sem julgamento. É sobre entender o que os outros sentem e passam. É sobre cultivar empatia e permitir que ela nos guie nos nossos relacionamentos.
Num mundo onde qualquer mal-entendido gera briga, exercitar essa compreensão e empatia pode levar a relacionamentos mais sólidos e felizes. Pode criar conexões mais profundas não apenas com nossos amigos, mas também com nossos familiares e até mesmo com os estranhos com quem interagimos. A sabedoria nos lembra do poder de entender e ser entendido. Nos lembra que no coração de toda grande amizade está a empatia mútua. Por isso, vamos levar os conselhos de Sêneca a sério e nos esforçar para construir amizades baseadas em compreensão e empatia. Ao cultivar esses relacionamentos, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também trazemos alegria e compreensão para a vida dos outros. O mundo de hoje é muito diferente da Roma de Sêneca, mas a natureza humana, nossos sonhos, medos, obstáculos e emoções, permanecem essencialmente os mesmos. Em uma era de sobrecarga de informações, onde nossos sentidos são o tempo todo bombardeados por distrações, o princípio estoico de focar no que está dentro do nosso controle torna-se um guia para os tempos modernos. Ele nos auxilia a clarear nossos pensamentos, direcionando-nos para focar nossa atenção e energia em nossas atitudes e reações, em vez de nos preocuparmos com fatores externos. Este não é apenas um convite para ouvir e refletir, mas para aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Assine nosso canal para continuar essa jornada com a gente. Ao fazer isso, você não apenas estará enriquecendo sua vida com ensinamentos eternos, mas também se juntando à elite do estoicismo. Uma comunidade que busca viver uma vida com propósito, ser resiliente e encontrar significado em cada momento. Junte-se a nós e vamos explorar juntos o caminho do estoicismo, guiados pela sabedoria de Sêneca. O guia estoico definitivo para viver uma vida com propósito e feliz está ao seu alcance, e a jornada começa agora.